Páginas cotidianas. Páginas cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. Agora 19 para as 8, 7 graus e 6 décimos. Tudo bem, Dirce? Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Dirce? Bom dia, Paulo. Olá, Nicolas, Dirce. Renato. Muito bom dia. José, e bom dia para você que está nos acompanhando. Eu vou a Porto Alegre hoje à tarde e eu tenho um único compromisso agendado. Eu ainda não sei quais atividades eu farei depois. Para mim, a graça está em ter um tempo livre para que eu possa inventar na hora o que eu irei fazer. E ao pensar nisso, eu lembro de uma cena que está descrita no livro O Diário de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Ao conversar com um amigo Basil, que é um pintor renomado, ele diz: a coisa mais banal se torna deliciosa se a escondermos. Quando saio da cidade, nunca digo às pessoas que me cercam aonde vou. Se eu dissesse, acabaria todo o meu prazer. E quando o Basil faz esse comentário para o amigo dele, no caso, quando ele conta essa história, ele diz: no mínimo tu deves achar estranho eu alimentar um hábito tão tolo. E aí o Henry, que é o amigo, ele conta que, na verdade, isso não lhe causa estranheza, porque na casa dele, ele e a esposa não ficam se contando um ao outro o que fazem durante o dia. Na verdade, quando se encontram no jantar, eles inclusive inventam histórias que teriam vivido. E aí acham graça quando o outro se atrapalha nas datas ou se confunde com alguma narrativa. O livro, ele, depois desse trecho que eu cito, ele segue com outro enredo, ele não dá ênfase para isso, mas eu penso que fica no ar esse desejo de poder inventar a vida sem ter que dar o tempo todo as devidas explicações. E eu trouxe essa provocação justamente para a gente pensar na privacidade, na forma como nós lidamos com a privacidade do outro, com as vivências singulares que cada um tem, com as vivências daqueles que convivem conosco. E penso que, ao contrário do enredo narrado no livro, em muitas relações conjugais, o combinado é que tudo seja dito ao outro nos mínimos detalhes, na verdade, coisas que o outro não precisaria saber. Eu não me refiro aqui a tipo infidelidades conjugais, enfim, pactos nesse sentido. Eu falo de atividades e vivências cotidianas que poderiam, sim, facilmente ser contadas sem causar nenhum incômodo ou constrangimento, mas que a pessoa, talvez, ela poderia não querer dizer para o outro, talvez ela queria guardar para si, mas há uma cobrança ou, enfim, um combinado, então, de que tudo deveria ser narrado. Fico pensando onde fica o espaço para inventar a vida. E, claro, cada casal tem as suas combinações. Talvez essa forma de querer contar tudo para o outro seja um jeito de ter a companhia, então, desse outro, mesmo que seja na conversa à noite. Mas fico pensando que pode ter dentro disso, e essa é uma escuta que a gente faz bastante na clínica, talvez dentro disso, desse desejo de passar o dia a limpo, sendo uma exigência conjugal, talvez a ênfase esteja muito mais no desejo de controlar, de fiscalizar, enfim, de deixar o outro, eu até acho que sem autoria e sem autonomia. E, em muitos casos, sim, a gente está diante de um comportamento patológico, né? Um comportamento que está fundamentado muito mais no sentimento de possessividade, de controle, e isso, ao invés de promover aproximação, causa justamente o contrário, desgastes e muito sofrimento psíquico. De onde nasce esse desejo de controlar o outro, Dirce? Eu acredito que o ser humano tem em si esse entendimento de querer para si, de querer que o outro se volte o tempo todo para si. E a gente fantasia isso, inclusive, na vida a dois, né? Quando, na verdade, ao invés de a gente conquistar esse outro para que ele esteja ao teu lado de forma livre, a gente fantasia que assim a gente iria cercá-lo. E isso é do impossível, né? E seria aprisionante. Acaba sendo também. A gente não controla a nossa própria vida, vai querer controlar dos outros. Tá, na verdade...
E eu penso que essa imprevisibilidade faz parte da vida. Por exemplo, a Dirce fala, bom, não sei o que farei ou o que vai acontecer. E tem gente que não consegue lidar com esse imprevisível, Dirce. Tem gente que precisa ter tudo controladinho, planejadinho, nada fora do script, porque se algo sair fora do esperado, aí já vira um problemão. Muito interessante tua colocação, que seria, de fato, eu não ter espaço para criar. Uma forma rígida de viver, Mas né? é o jeito de funcionar de cada um. Eu narro aqui o que eu penso e entendo, o que a citação do livro, né? Achei muito interessante quando ele fala isso. Se eu contar tudo que eu vou fazer, já nem tem mais graça, né? Que é um pouco deixar uma criança livre num parque, assim. Eu lembrei desses parques que tem no shopping, esses espaços, né? E a criança poder brincar em vários brinquedos, né? Não sabendo ao certo o que ela vai fazer. Acho que o ser humano precisa ter esse espaço livre para ele. E como eu disse antes, eu não falo, então, de pactos de fidelidade ou não. Essa é uma questão que cada casal precisa se entender nesse sentido. Eu falo de vivências cotidianas. De repente, eu vou lá num posto tomar um suco e preciso contar isso à noite. Não preciso contar. Por quê? Né? Ou encontro um colega no mercado, talvez eu nem vou lembrar ou nem vou querer contar que encontrei um colega dos tempos do ensino médio, enfim. Né? Então, eu penso que ter essa liberdade para inventar o dia. Isso, justamente, penso que nos aproxima do outro. E passa também por regular as expectativas, porque muitas vezes o outro deposita expectativas dele na outra pessoa, sendo que são pessoas completamente diferentes e constantemente se frustra, né, Dirce? Como eu já disse uma vez aqui, acredito que a vida é uma caminhada, uma travessia por uma floresta. Pode fazê-la sozinho ou acompanhado, mas o outro não vai fazer o teu caminho. Ele pode apenas ser uma companhia nessa caminhada. Obrigado, Dirce. Gente, bom dia. Tenham todos um abençoado final de semana.